eu vou mostrar para vocês os benefícios do Google Workspace for Education Fundamentos, tá? Que hoje ele traz para os alunos e para os professores. Como que eu consigo ter o Google Workspace Education Fundamento? Para você conseguir ter o Google Workspace for Education Fundamentos gratuitamente, a sua escola do seu cliente precisa ser primeiramente registrado no MEC. Após isso, ele vai preencher um formulário, tá? E vai ser encaminhado para o Google. Assim que o Google aceitar a escola, eles vão ter as ferramentas do Workspace. O que é o Google Workspace, Ian? O Google Workspace são as ferramentas do Google, como se fosse o pacote da Microsoft, onde a gente vai ter o Gmail, como se fosse o Outlook. Vai ter a parte também do Google Drive, que dentro do Google Drive a gente vai ter o do Google Documentos, o Google Planilhas, tá? Que eu falando aqui um pouquinho para você. Que nem eu estava falando para vocês, que dentro do Workspace a gente tem a parte do Google Documentos, o Google Planilha, o Google Apresentações, onde você consegue criar toda uma apresentação do Google e apresentar para os seus alunos. Também tem a parte do Google Formulário, onde os professores conseguem estar criando a prova e estar aplicando para o seu aluno. A parte de Google Sala de Aulas também, que eu vou citar um pouco mais na frente para vocês, que é onde veio para revolucionar a parte também dos professores e da parte da tecnologia, que é onde o professor não acaba não perdendo mais um final de semana ou um feriado corrigindo provas, que eu vou citar um pouquinho. Também tem a parte do Google Sites, tem a parte do Google Groups. O que é o Google Groups, tá? Vamos supor que o professor precisa fazer um envio de um e-mail para 30 alunos que ele está dentro daquela sala de aula. Para ele não copiar todos os alunos que estão dentro da sala de aula, ele coloca somente o grupo do aluno. Por exemplo, sala sexto ano A. Então, quando ela vai fazer o envio do e-mail, ela coloca lá sexto ano A e faz o envio daquele e-mail e todo mundo que estiver dentro do grupo vai receber aquele e-mail. Também você tem direito ali a 5 relatórios para estar puxando dentro do console do Google, que eu também vou falar um pouquinho para vocês. Você também vai ter a parte de Gmail, tá? Então você vai conseguir utilizar um domínio da escola, desde que esse domínio seja registrado na local web ou na registro BR. Por exemplo, você vai conseguir colocar educa.oliveira.com.br e os professores vão conseguir fazer envio de e-mails com o próprio domínio da escola e também receber e-mails direto no domínio. Também tem a parte do Google Agenda, onde você consegue estar criando eventos ou um one-on-one para fazer direto com o pai. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a gente não tem tempo para ir visitar a escola todo dia quando o professor pede. Então, o professor consegue fazer o one-on-one direto na agenda, faz o envio do Google Meet para ele e o pai do aluno já consegue falar com o professor ali direto pelo computador. E aí também dentro do Google Meet você vai ter direito a 100 participantes e um tempo ilimitado para estar utilizando o Google Meet, tá? Também você vai conseguir estar utilizando o Closed Captions, tá? Consegue estar também utilizando o controle de moderação, levantar a mão, uma luz interativa digital e também planos de fundos personalizados. Por exemplo, o aluno pode colocar, quando ele abrir a câmera, vai ter o plano de fundo personalizado da escola lá atrás. Passando aqui um pouquinho mais para frente, fora isso, dentro do Workspaces vocês vão conseguir estar utilizando 100 terabytes, tá? Então esses 100 terabytes é dividido para estar utilizando com o total de usuários que você tem dentro do console, que eu vou falar para vocês um pouquinho do console. Também vocês conseguem ter um suporte 24/7, vocês podem entrar em contato com ele por telefone e e-mail, tá bom? E aqui voltando um pouquinho, aqui embaixo a gente tem as ferramentas do Google. E aqui a gente vai ter também um painel administrador admin do Google que você consegue fazer todo o gerenciamento das ferramentas Google, tá? Então aqui a gente fala de 2 tipos de gerenciamento. Fala do gerenciamento das ferramentas Google e mais para frente a gente vai falar do gerenciamento dos Chromebooks para vocês não se confundirem. Então, eu vou citar uma das regras que a gente consegue fazer dos gerenciamentos, tá? Um adendo também que eu vou passar para vocês. Vocês conseguem criar dentro do console até 10 mil usuários para estar utilizando, tá bom? Então, uma das regras que você consegue colocar
dentro das ferramentas Google é que o aluno não faça envios de e-mail para fora do seu domínio. Então, ele só vai fazer envios de e-mail dentro do seu domínio, que foi o que eu citei para vocês, educa.oliveira.com.br. Outra coisa também é que ele não compartilhe drive para fora do seu domínio. Esse drive só fica compartilhado dentro da instituição, tá? Como também se vocês conseguem bloquear o Google Chat, que ele não faça envios de mensagem fora do seu domínio, tá? Passando um pouquinho aqui mais para frente, a gente falou, tá, das ferramentas do Google Workspace, os benefícios que ela traz para a gente, para os alunos e para os professores. Eu falei para vocês também que eu ia falar um pouquinho do Google Sala de Aula, lembra? O que é o Google Sala de Aula, Ian? Durante a pandemia, acabava que os alunos não conseguiam ir para a escola por conta da pandemia. Hoje, a gente tem o Google Sala de Aula que os professores conseguem estar utilizando no seu dia a dia e acaba ajudando eles bastante, porque antes o professor aplicava uma prova e ele tinha um final de semana para corrigir essa prova, né? Hoje não, o professor consegue criar a prova dentro do Google Formulário, tá? Ele vai criar toda a prova ali com todas as questões e vai compartilhar com o aluno. Só que dentro do Google Sala de Aula, o professor consegue criar turmas personalizadas, tá? O que é essas turmas personalizadas, Ian? Ele consegue colocar ali sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. E dentro ali dessas turmas personalizadas, eles conseguem programar aquela prova. Então, eu quero que a minha turma do sexto ano A faça essa prova na próxima segunda-feira, por exemplo. Perfeito. Aí, o aluno vai fazer essa prova. Automaticamente, quando ele terminar essa prova, o professor já vai ter o resultado de quanto que ele tirou nessa prova e quais questões ele errou e onde o professor pode dar o feedback no aluno, tá? E aí, quando o aluno termina essa prova, se o professor quiser compartilhar a nota direto com os pais do aluno, é possível também, tá? Desde que os pais do aluno estejam ali @gmail, que são as ferramentas Google, né? Passando um pouquinho aqui para frente, foi os benefícios que eu estava falando para vocês, tá? Como iniciar uma chamada, então ele vai ter a turma personalizada ali, ele consegue colocar um Google Meet e já iniciar uma chamada com o aluno. Criar e gerenciar turmas e atividades, foi o que eu citei para vocês anteriormente. Consegue criar ali a turma personalizada de cada sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, e consegue gerenciar as atividades que os alunos estão fazendo. Vai programar atividade para a próxima segunda-feira, vai programar atividade para o aluno José amanhã. Então, ele consegue fazer tudo isso. E dentro do Google Sala de Aulas do aluno, vai aparecer as turmas que ele tem, tá? Então, vai ser sexto ano A, e as atividades pendentes e as matérias que ele vai fazer ali durante o período da escola. Citei para vocês também como dar um feedback no aluno, tá? Usar o mural de turma e postar avisos. Então, lá dentro vai ter um mural que você consegue colocar conteúdos e feedbacks para o aluno e também alguns avisos, alguns conteúdos, tá? Convidar os pais responsáveis, que nem eu citei para vocês anteriormente. Quando o aluno terminar de fazer uma prova, ele já vai ter a nota e o professor já consegue compartilhar direto com os pais do aluno. Deixa eu ver mais aqui. Proteger dados, então ele tem uma segurança avançada dentro do Google Sala de Aulas, tá? Consegue fazer todo o gerenciamento. Configurar turmas, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Adicionar provas, também você consegue. Acompanhar os trabalhos do aluno. Vamos supor que você colocou um mural de atividades ali. Então, você consegue acompanhar aquele aluno. Aquele aluno está com dificuldade na matéria de matemática. Então, vamos fazer um reforço ali. Consegue verificar também originalidade e feedbacks e notas. Foi o que eu citei com vocês também. Compartilhamento de recursos e receber um resumo por e-mail. Então, vamos supor que você vai fazer um resumo de uma aula para um aluno. Então, você consegue fazer o resumo dessa aula e compartilhar direto com o e-mail daquele aluno. Tá? Então, esses são alguns dos benefícios do Google Sala de Aula que hoje está sendo bastante utilizado com os alunos e com os professores. Fora isso, pessoal, o Google hoje fornece uma prova, essa prova é paga, tá? Tem o Level 1 e o Level 2, onde os professores podem estar tirando e tendo mais conhecimentos dentro da ferramenta Google Sala de Aula, tanto na ferramenta de Google Drive. No final do treinamento aqui, eu vou deixar o link para vocês estar tirando essas credenciais também. Essa credencial, uma custa $10 e outra custa $25, caso alguém tenha vontade de tirar essa certificação, tá?
E passando um pouquinho mais para frente, a gente pode falar do Google Drive que a gente citou anteriormente também. Hoje o Google Drive, você vai ter vários benefícios dentro dele, como o Google Documentos, como o Google Apresentações, como você vai criar toda a sua planilha. Vamos supor, você está utilizando uma planilha ali, criando todos os dados para os alunos. E acaba que no meio do percurso ali, sua internet acabou, algo do tipo. Você pode continuar editando essa planilha, que ela vai ser salva automaticamente quando a sua internet voltar, tá? E outra coisa também, você consegue compartilhar os seus documentos com todos os alunos que você tem dentro da sua turma. Consegue compartilhar esses documentos também com os pais do aluno, tá? E também consegue, vamos supor que você faz uma publicação de um arquivo, você escreveu um Word ali que você vê que ele pode ser muito interessante para as pessoas fora da escola também, para outros professores. Então você consegue compartilhar esse arquivo como público. Então qualquer pessoa com aquele arquivo, ele consegue acessar o seu arquivo e ler o seu documento e dar feedbacks para você também, dependendo do tipo de permissão que você inserir dentro daquele Google Drive, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui para frente. E aqui também eu falo para vocês o que são os Chromebooks, que é aquilo que a gente apresentou naquele vídeo passado da menininha do Amazonas, tá? Quais são os benefícios do Chromebook? Hoje o Chromebook ele é com um software chamado Chrome OS, que a ideia dele é ser 100% na nuvem. Então você não precisa baixar nada dentro dessa máquina, tá? Então, voltando aqui, você não precisa baixar nada dentro dessa máquina. Então, o foco dele é sempre 100% na nuvem. Por que o foco dele é ser 100% na nuvem? Por conta das ferramentas do Google. Elas já são 100% na nuvem. Então, fica bem mais fácil para você utilizar o Chromebook no seu dia a dia. Fora isso, a parte do gerenciamento do pessoal de TI não vai ter tanta dificuldade, como se precisar ter essa máquina teve algum problema, ele vai precisar formatar essa máquina. Não precisa. Por quê? Hoje essa máquina ela tem uma segurança para os alunos e para os professores, tá? Essa máquina já vem com um antivírus integrado dentro dela. Então você não precisa ter dor de cabeça em questão de comprar um antivírus para você colocar nessa máquina. Hoje o Google não tem, junto com o Chromebook, né? Não tem nenhum ataque de vírus detectado dentro dele, tá? Hoje também essa máquina é o dispositivo número 1 dentro dos Estados Unidos. Então todas as escolas dos Estados Unidos, basicamente, têm um Chromebook dentro da sala de aula para os alunos estar utilizando junto com os professores, tá? Para quem já utilizou o Chromebook e para quem nunca utilizou o Chromebook, para vocês terem noções, essa máquina consegue iniciar em 10 segundos. Então, a partir do momento que você ligou essa máquina, ela já inicia em 10 segundos para o aluno estar utilizando. Ela consegue rodar aplicativos Android dentro dessa máquina. Ela tem atualizações automáticas, tá? Um ponto positivo. Por quê? Vamos supor que o professor vai levar a gente para uma sala de laboratório. Chegando lá, tem algumas máquinas para fazer a atualização. Anteriormente era assim. Então, o professor acabava perdendo com um aluno em torno de 15 minutos a 20 minutos para essa máquina ser atualizada. Hoje, com o Chromebook, não. Enquanto o aluno está utilizando essa máquina já está fazendo uma atualização em segundo plano. Tá? Fora isso, ela possui uma bateria de 10 horas para ser utilizada. Tá? Então, um aluno consegue estar utilizando pela manhã, chega outro aluno, vai utilizando essa máquina pela tarde. Como eu estava falando para vocês também, essa máquina hoje ela funciona online e offline. Vamos supor que você está utilizando essa máquina, você está utilizando lá com as ferramentas Google, está utilizando um Google Documentos, um Google Planilha, um Google Formulários. Acabou a internet, você pode continuar fazendo toda essa alteração que quando ela voltar a conectar em uma internet, os seus dados serão salvos automaticamente. E também, como a gente citou anteriormente, é uma máquina fácil de usar e também é uma máquina compartilhável. Como assim é uma máquina compartilhável? Vamos supor que hoje o seu cliente final não tem uma verba suficiente para comprar 100 máquinas de Chromebook. O que acontece? Você pode fazer a venda dessas máquinas como se fosse 50 máquinas, tá? O aluno João utilizou pelo período da manhã. A partir do momento que o João fechar essa máquina será resetada e a Maria vai conseguir utilizar essa máquina normalmente com os seus dados. E hoje também ela tem um menor custo dentro do mercado, tá?
Só que aqui a gente está falando de todos os benefícios do Chromebook. Então, se você hoje pegar essa máquina, entregar na mão de um aluno, ele vai poder fazer o que bem entender com essa máquina. Se ele quiser baixar jogos, ele consegue baixar um jogo. Se ele quiser acessar sites, YouTube, por exemplo, ele vai conseguir acessar o YouTube. Se ele quiser colocar um plano de fundo personalizado dentro do Chromebook, ele vai conseguir fazer isso também. Aí, mas como que eu faço para o aluno não conseguir fazer esse tipo de alterações dentro da minha máquina? Hoje existe o CEL. O que é o CEL? Tá? O CEL é o Chrome Education Upgrade, que vai fazer todo o gerenciamento dessa máquina. Então, ela é a segurança do Chromebook. Como assim, Ian? Hoje a gente tem mais de 500 políticas de gerenciamento do Chromebook junto com o licenciamento CEL, tá? Eu vou citar algumas políticas para vocês. Quando você faz a compra do Chromebook junto com o licenciamento CEL, você faz o provisionamento do Chromebook dentro do console gerenciador do Google, tá? Que foi o que eu falei para vocês. A gente vai ter dois tipos de gerenciamento. O gerenciamento das ferramentas do Google, o gerenciamento do Chromebook. Então vamos lá, vou recapitulando. Quando você faz o provisionamento do Chromebook, você vai conseguir ter várias informações dessa máquina dentro do console admin do Google. Por exemplo, o modelo da máquina, quem que está utilizando essa máquina, por exemplo, você consegue ver que o Ian utilizou essa máquina, você consegue verificar que o João também utilizou essa máquina. Consegue verificar o número de série da máquina. Outra coisa também que eu estava conversando com vocês, vamos supor que o aluno está utilizando aquela máquina e ele está com um problema dentro do Google Chrome, que ele não consegue abrir o Google Chrome. Hoje, você consegue acessar essa máquina remotamente, porque hoje em dia é tudo home office, né, pessoal? Então, basta entrar em contato com o pessoal de TI e informar a máquina do João, ele não está conseguindo acessar o Google Chrome. Então, o gerenciador de TI vai acessar o painel admin, vai abrir, vai achar a máquina do João ali e vai acessar a máquina dele remotamente e verificar o que está acontecendo com aquela máquina, tá? Outra coisa também, vamos supor que o João está indo para casa aí e ele perdeu essa máquina do meio do caminho. É possível você colocar uma mensagem de texto. Por favor, quem encontrou essa máquina, entrar em contato com a escolaeduca.oliveira.com.br. Tá? Aí, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem pessoas maldosas que acabam não devolvendo a máquina. A partir do momento que você desativar essa máquina, a pessoa não vai conseguir fazer nada com ela, ela vai se tornar um peso de papel na mão da pessoa, tá? Outras políticas que você consegue fazer também, colocar que somente usuários com o domínio educa.oliveira.com.br faça login naquela máquina. Pessoas fora desse domínio não vai conseguir acessar a máquina, tá? Outra coisa também que a gente consegue fazer é fazer o bloqueio de câmeras, microfones, teclado, entradas USBs. Eu sempre falo para o pessoal que eu coloco uma adenda em questão de entradas USBs, que é o seguinte, se o aluno for utilizar um mouse sem fio, ele consegue estar utilizando. E também se ele conectar o celular começa a carregar. Mas ele não consegue transferir arquivos do celular para o Chromebook e nem do Chromebook para o celular. E também não consegue abrir arquivos que estão dentro do celular, tá? Outra coisa que é bastante utilizada hoje com o licenciamento CEL dentro das escolas é o modo quiosque. O que é o modo quiosque, Ian? Hoje o modo quiosque é bastante utilizado para realizar provas, tá? Então o professor vai criar a prova dele lá dentro do Google Formulário, tá? Vai pedir para o pessoal de TI, pessoal, por favor, coloque esse link em modo quiosque para os alunos realizarem essa prova, tá? Então a partir do momento que o aluno pegar o Chromebook dele, acessar o Chromebook dele e acessar o Google Chrome, vai carregar um pop-up direto para a prova daquele aluno. Tá? Se esse aluno tentar sair daquela prova uma vez, a professora vai receber uma notificação. Se o aluno tentar sair pela terceira vez, a prova é bloqueada, o aluno não conseguirá mais utilizar aquela prova e nem utilizar nem o Chromebook, nem realizar mais a prova. Outros benefícios que a gente tem também, que eu citei para vocês, consegue bloquear que somente aplicativos específicos os alunos vão fazer download e consegue também colocar sites específicos que o aluno vai acessar. Consegue também colocar planos de fundo personalizados dentro do Chromebook, entre outros.
Questão, essa licença é vitalícia pela máquina, tá? Então, se essa máquina durar 5 anos ali, então você vai ter 5 anos de utilização do licenciamento CEL. Outra coisa, Ian, essa licença a gente pode trocar ela de uma máquina para outra? Não pode, pessoal. Essa licença é feita para aquela máquina. A não ser que, tá? Essa máquina venha com algum tipo de defeito, vamos supor que o microfone não esteja funcionando, a entrada USB não esteja funcionando, aí você tem que entrar em contato com o pessoal, com o fabricante, tá? Para eles mandar uma mesma máquina do mesmo modelo para vocês.